Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. O general Dutra, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, nega que Exército tenha impedido o desmonte do acampamento montado em frente ao QG. Como está a situação do metrô na capital? Uma audiência pública realizada pela Câmara Legislativa debateu os problemas e demandas do serviço. Cultura de Paz. Projeto em tramitação na Câmara Legislativa quer incentivar o desarmamento da população e reduzir a violência na capital. Vamos conhecer ainda o projeto de lei que quer obrigar os motoristas do DF a prestar socorro imediato em casos de atropelamentos de animais. Você sabe o que faz uma frente parlamentar? O Giro Distrital explica o que leva deputados de diferentes bandeiras partidárias a se unirem em prol de temas específicos, como o combate a uma doença rara. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na terceira semana de maio. A greve dos professores voltou a pautar os debates da Câmara Legislativa ao longo da última semana. Na sessão do dia 16, vários deputados distritais usaram a tribuna para cobrar uma solução que coloque um ponto final à paralisação iniciada no último dia 4. Integrante da base do governo, o deputado Tiago Manzoni fez um apelo para que os professores voltem às salas de aula. Todos nós queremos a valorização dos professores e abraçamos os professores do Distrito Federal. O outro lado dessa greve diz respeito aos alunos. Eles estão sem aula outra vez. Ficaram 15 meses sem aula presencial durante a pandemia e quando as coisas estão voltando ao normal, eles estão novamente fora das salas de aula. Já os deputados da oposição cobraram do GDF uma solução para a greve. Ninguém quer greve na educação, nós queremos solução para a educação, mas também ninguém quer professores que não sejam valorizados. E eu quero dizer mais uma vez, presidente, a responsabilidade para a saída da greve está nas mãos do governador. É ele que precisa apresentar uma proposta que de fato valorize a educação. O deputado Eduardo Pedrosa também foi à tribuna no dia 16, mas para criticar a ordem de despejo emitida contra a Associação dos Amigos dos Autistas, atualmente em uma disputa judicial com a Secretaria de Saúde. A organização atua há 36 anos no DF, oferecendo apoio e ensino para pessoas diagnosticadas com autismo severo. O governo não só não faz o seu trabalho direito, como ainda tenta atrapalhar aquelas instituições que fazem. A gente sabe o custo que representa para o Estado garantir o tratamento para essas famílias. E aí você tem uma instituição que vai lá, faz isso quando o governo não faz, e o governo vai tentar atrapalhar. O Dia do Gari também foi lembrado pelos deputados na sessão do dia 16. A importância do serviço de limpeza para as cidades foi destacada por vários parlamentares. Uma cidade limpa traz qualidade de vida para a população, além de evitar o surgimento de proliferação de vetores transmissores de doença. Parabéns e muito obrigado a todos e a todas os garis. Também no dia 16, os deputados distritais aprovaram mais 2 projetos voltados à mulher brasiliense. O primeiro, de autoria do deputado Roosevelt Vilela, garante às servidoras integrantes das forças policiais do DF o direito a trabalhar em local próximo de casa até que seus filhos completem 6 anos de idade. O projeto aprovado também flexibiliza horários de trabalho durante o período de amamentação e facilita o deslocamento da lactante até o local onde está seu filho em casos emergenciais. Outra proposta voltada à população feminina estabelece diretrizes e ações para garantir a inserção no mercado de trabalho de mulheres com mais de 50 anos de idade. De autoria do deputado Pepa, a proposta quer garantir igualdade de oportunidades por meio de incentivos governamentais para os empregadores que contratam mulheres nessa faixa etária. Na mesma sessão, os distritais fizeram um minuto de silêncio em memória do Frei João Benedito Ferreira de Araújo, que morreu na madrugada do último dia 15.
O projeto do arcabouço fiscal, atualmente em discussão no Congresso, dominou os debates do dia 17 na Câmara Legislativa. Diversos distritais saíram em defesa do Fundo Constitucional do DF. O motivo é que as novas normas de limite de gastos debatidas no arcabouço poderão contingenciar as receitas do fundo, que hoje financia diversos serviços públicos na capital. O presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz, participou de uma reunião com o relator da proposta, o deputado federal Cláudio Cajado. Lembrando que essa guerra só começou, então a gente vai precisar muito, principalmente do apoio do governo federal. O tema uniu parlamentares da base do governo e da oposição. Não é pouca coisa o que estão fazendo com o Fundo Constitucional. E aí é preciso que todos nós estejamos unidos aqui, não importa de que partido é parlamentar, é preciso que a gente se una na defesa do Fundo Constitucional. Brasília não sobrevive sem um Fundo Constitucional. Brasília quebra, acaba. Não tem direita, não tem esquerda, não tem centro, não tem bancada evangélica, não tem a bancada LGBT, não tem ninguém. Cadê o deputado Fábio Félix? É todo mundo unido. Outro tema presente na sessão do dia 17 foi a violência policial nas periferias do DF. Natural de Ceilândia, o deputado Max Maciel revelou já ter sofrido na própria pele abusos por parte de policiais. Segurança se faz com cidadania. E eu sei o que cada um ali que sofre uma agressão policial sente. Porque não adianta dizer para mim que é caso isolado, não adianta para mim que não é... Porque eu senti na pele e sinto todo dia. Não é papel dessa segurança violentar os corpos pretos periféricos nas ruas. Porque essa polícia não pode ser mais a que vai simbolizar as páginas dos jornais. Até porque não é a maioria, eu tenho certeza que não é a maioria. A Câmara Legislativa integra a partir de agora a rede de ouvidorias públicas do Distrito Federal. Trata-se de uma entidade que reúne as ouvidorias da CLDF, Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas e Controladoria Geral do DF. O objetivo dessa parceria é agilizar o atendimento aos cidadãos e fortalecer a ouvidoria como uma ferramenta de transparência pública e de controle social. Para a criação dessa rede, foi assinado um termo de cooperação com os representantes dessas instituições no último dia 16 de maio. A CLDF foi representada pelo deputado Jorge Viana, titular da ouvidoria do Legislativo Distrital. O objetivo da Rede Ouvir é justamente unir todos os órgãos do Distrito Federal, órgãos públicos, para que as pessoas identifiquem quais são os órgãos que deva procurar. Nós temos muitas informações, inclusive desencontradas nos próprios órgãos, e agora com essa rede nós podemos deixar claro qual a competência de cada um. Então, é um marco que nós estamos tendo aqui em Brasília, fazendo essa rede, né, de ouvidores aqui dos órgãos públicos. Uma das autoridades mais esperadas nas últimas semanas na CPI dos atos antidemocráticos prestou depoimento na última quinta-feira, 18 de maio. O general Gustavo Henrique Dutra falou por quase 5 horas aos deputados distritais que formam a comissão parlamentar de inquérito. Ele era o comandante militar do Planalto naquele dia 8 de janeiro, quando um grupo político atacou as sedes dos 3 poderes da República, quase causando uma desordem generalizada no país. O general Dutra esclareceu algumas acusações que pesam sobre ele e o Exército Brasileiro. Entre elas, é de que houve conivência com extremistas que frequentavam o acampamento instalado em frente ao quartel-general no setor militar urbano, após as eleições de outubro de 2022. O militar foi taxativo ao afirmar que o Exército fez um trabalho de remoção progressiva do acampamento e que no dia 6 de janeiro estaria quase vazio. Ele reforçou que a estratégia de desmobilização ocorreu mesmo sem ordem judicial para a retirada daquela estrutura. Nenhuma instituição que tinha a obrigação, ou tinha o poder, ou tinha a capacidade de dizer que aquele acampamento era ilegal, o fez. Então, em nenhum momento, aquele acampamento podia incomodar, não vou entrar nesse mérito, mas nenhuma instituição disse esse acampamento é ilegal. E nós resolvemos estabelecer o que nós chamamos de estratégia indireta
para desmobilizar o acampamento. E, desde o início, estabelecemos regras, limitamos os acessos, limitamos a logística. O general disse ter conversado por telefone com o presidente Lula na noite do dia 8 de janeiro, após a PM do Distrito Federal reassumir o controle da segurança pública no centro de Brasília. A conversa foi tensa. Lula chegou a dar ordem para que os manifestantes que voltavam para o acampamento fossem presos imediatamente. O general Dutra teria alertado que a operação seria arriscada e poderia resultar em pessoas feridas e até mortas durante a operação. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. Neste momento, Lula teria mudado de posição e ordenado que a Praça dos Cristais fosse cercada e os manifestantes presos no início da manhã seguinte. E essa teria sido, então, a justificativa para essa cena. A imagem dá a entender que os militares protegem os cerca de 1.500 manifestantes na praça. Inclusive, segundo a versão, afrontando autoridades e soldados da Polícia Militar do DF. O general Dutra disse que essa interpretação é totalmente equivocada. Dizem, e o senhor certamente tomou conhecimento disso, de que teve uma discussão acalorada entre o senhor e o comandante da Polícia Militar e que o senhor teria dito: eu tenho mais tropa do que você. Isso aconteceu, general? De jeito nenhum, deputado, de jeito nenhum. Isso aí não aconteceu em nenhum momento. Inclusive, o Fábio Augusto estava do meu lado quando eu conversei com o doutor Ricardo. Depois entramos juntos, fomos para a sala de reunião entre os ministros, como eu mostrei, e em nenhum momento houve isso. E quando dizem que nós cercamos para não permitir a polícia entrar, esquecem de um detalhe interessante: eu estava do lado de fora. Deputados distritais emitiram opiniões variadas durante o depoimento, com diferentes visões sobre o papel do Exército e da CPI no contexto político. Porque nós estamos falando, general, de uma tentativa de golpe de Estado. E esse é um crime que tem uma peculiaridade, porque ele é preciso ser combatido antes de acontecer. Porque depois que acontece o golpe de Estado, você não tem mais o que fazer. Por isso que é tão difícil também o papel dessa CPI, ela é tão importante. Porque nós estamos falando aqui diante de um crime que é a tentativa de um golpe de Estado. E ele era preciso e necessário que tivesse ação de vários atores nesse processo que nós estamos vendo nesses últimos dias e que essa CPI tem mostrado, teve muita falha, por ação concreta, mas também por omissão. Porque eu quero dizer que existia no corredor da casa querendo colocar tudo do culpa no Exército. E nós não vamos deixar isso acontecer, e o objetivo do senhor está vindo aqui, de livre e espontânea vontade, respondendo as perguntas com tanta tranquilidade, com tanta firmeza, mostrando que o senhor não está aqui amando de um ou de outro, mas está aqui cumprindo o seu dever de defender a nossa Constituição Federal. Na sessão da CPI desta semana, os deputados aprovaram, entre outros requerimentos, a convocação do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens da Presidência da República. O próximo depoimento da CPI dos atos antidemocráticos está marcado para quinta-feira, 25 de maio. A oitiva será com o general Augusto Heleno, ex-chefe de gabinete institucional da Presidência da República. O transporte metroviário no Distrito Federal foi o tema de uma audiência pública promovida na Câmara Legislativa no dia 17 de maio, numa iniciativa da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana. De acordo com o presidente da comissão, deputado Max Maciel, o grande desafio hoje é como tornar o metrô um meio de transporte eficiente e acessível a toda a população do DF. É impossível imaginarmos uma cidade que é a terceira maior do país, sem um sistema metroviário hoje. Mesmo com toda a dificuldade que diariamente alguns usuários passam,
por problemas técnicos que ocasionam, com um problema de manutenção que às vezes aparece, o metrô ainda é e tem uma boa avaliação pelos seus usuários. O representante do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Metroviário do DF apontou a queda nos investimentos do governo nesse sistema de transporte. Segundo ele, em 2015, o orçamento do DF previu R$1 bilhão para o setor. Já no orçamento de 2023, são pouco mais de 600 milhões, uma redução de 40% nos investimentos. Ele apontou ainda as dificuldades nas questões de segurança, que ampliam os casos de furtos de cabos que recentemente causaram uma paralisação de mais de 8 horas no serviço do metrô no DF. O fato de, na modernização, se ter apostado na compra de um único cabeamento, no qual passa tanto o sistema principal como o secundário, foi também responsável por isso. Porque o roubo desse cabeamento roubou tudo. Roubou o sistema principal e, na ausência dele, roubou o secundário. Anteriormente, desde a fundação do metrô, eram 2 cabeamentos e que, inclusive, passavam em vias diferentes. Então, se roubasse um cabeamento, o cabeamento secundário assumiria. E se, por acaso, se roubasse o secundário, o principal estaria fazendo o sistema. E diga-se passagem que a brilhante solução que se encontrou para restabelecer naquele dia o sistema foi voltar para o velhinho, foi voltar para o sistema anterior. Desde 2015, o transporte público é reconhecido na Constituição Federal como direito social, equivalente ao direito à saúde, moradia e educação. Para os participantes da audiência, isso torna o serviço uma responsabilidade do Estado. E por isso, muitos criticaram o projeto de concessão da operação do metrô no DF, que está em análise no Tribunal de Contas há 3 anos. O presidente da Companhia Metropolitana do DF destacou que, independente do processo de concessão, os investimentos no setor continuam por parte do governo. Tem algumas coisas que estão previstas dentro do processo de concessão que, por exemplo, a modernização do sistema de energia, que são etapas que nós já estamos fazendo como obra pública, como operação pública que somos hoje, né? Porque, apesar de que foi modelado lá, nós, enquanto companhia, não cruzamos os braços esperando ver o que vai acontecer, se vai ou não para a concessão, e depois deixar que o setor privado faça. Também presente no encontro, o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Flávio Murilo, destacou que hoje os serviços de manutenção já são terceirizados. Ele também apontou investimentos no setor, especialmente na área de segurança. Os parlamentares presentes pediram que qualquer processo de concessão seja amplamente debatido na casa. Vários representantes de sindicatos de trabalhadores metroviários e também usuários participaram da audiência e deram sugestões para a melhoria no serviço. Acho que já passou da hora da gente incluir o Pix no metrô, para a gente chegar lá e fazer apenas uma transferência do valor da passagem. Ou então, por exemplo, até mesmo um guichê próprio, como se fosse um totem, para a gente chegar lá, bater o cartão de crédito, cartão de débito, fazer um Pix e já pegar o ticket também. É um tipo de modernização muito simples. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala de direito do transporte. Quando a gente fala de direito de transporte, de quem que é a responsabilidade final? A responsabilidade é do governo federal, do governo do estado e dos municípios. Então, por si só, ele tem que ser público. Uma equação simples. Quanto mais armas de fogo nas mãos da população, maior a violência desse local. O DF não foge à regra. Nos últimos anos, a região assistiu ao número de registros de armas de fogo crescer 583%. Tudo isso puxado pelo acesso facilitado para colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs. Não por acaso, cresceram também as ocorrências policiais envolvendo indivíduos do grupo. Só no ano passado, foram 205 casos, um aumento de 749% em relação ao ano anterior. Em meio às ocorrências, houve um crescimento vertiginoso nos casos de ameaça mediante uso de arma de fogo, 928% em 2022. Ainda mais preocupante foi o salto nos casos de violência armada contra mulheres, que cresceram 1.200% somente no ano passado. Uma situação que não está melhorando
já que mais da metade dos casos de feminicídio registrados no DF este ano foram efetuados com armas de fogo, a maioria delas legalizadas. Para o deputado distrital Ricardo Vale, Brasília vive hoje uma epidemia de violência, fruto do fascínio de parte da sociedade em relação às armas de fogo. Para reverter o quadro, o parlamentar propõe a instituição de uma política pública de incentivo à cultura da paz e pelo desarmamento da população. A proposta veio na forma de um projeto de lei atualmente em tramitação na Câmara Legislativa. A iniciativa prevê medidas para conscientizar a população sobre os riscos do uso de arma de fogo e também para desestimular a aquisição, comercialização, circulação e uso de armamentos. A gente quer desarmar o cidadão. Infelizmente, aumentou muito o número de armas aqui no Distrito Federal, aumentou o número de incidentes com arma, aumentou o número de feminicídio e a gente quer evitar que esse tipo de coisa aconteça. Muito glamour sobre as armas também, muitos jovens participando desses clubes de tiro. A gente quer criar uma política diferente. Para esse professor de Direito especialista em segurança, o projeto é bem-vindo. Ex-policial militar, ele classifica como mito a visão de que armas servem para a defesa pessoal. Essa questão de que a arma ela vai trazer uma sensação de defesa, ela é muito inverídica. A disponibilidade de uma arma na família, ela pode gerar uma intensividade muito grande da violência com relação a crimes contra a própria família, feminicídios, né? A casa pode se tornar um alvo para quem quer buscar a arma. Nós vamos ter convivência humana, nós vamos ter divergências, nós vamos ter inclusive pontos extremos, mas a gente não pode partir para a violência e muito menos para o uso de uma arma. O professor também refuta o recorrente argumento armamentista de que quem mata não são as armas, mas os usuários. Na avaliação dele, outros produtos podem ser usados como armas, mas não foram concebidos para este fim. Ninguém produz um carro para matar a outra pessoa. O carro é produzido para conduzir pessoas de um lugar para o outro. Ninguém produz uma faca para matar o outro. A faca foi produzida para outras finalidades, cozinha, campo e etc. Então veja, nós não podemos usar qualquer tipo de argumento para justificar a violência. Jade é uma husky siberiana de 6 meses. Ela foi atropelada e abandonada pelo próprio tutor. Depois do acidente, ficou com diversos traumas. Diarreia, convulsões, derrame cerebral foram algumas sequelas que Jade teve que superar ao lado de sua nova cuidadora. Jade é um dos vários casos de atropelamento e abandono que vitima milhares de animais no Distrito Federal. Não existem, no entanto, dados atualizados de quantos animais são atropelados em Brasília atualmente. Mas de acordo com Suelen, protetora de animais de Braslândia, os pedidos são praticamente diários. Os chamados chegam pelas redes sociais ou por grupos de WhatsApp. Eu já resgatei muitos realmente atropelados nas rodovias. Aqui tem muito, e não só nas rodovias, como nos grandes centros. Ceilândia, por exemplo, perto das garagens de ônibus, essas coisas, a gente tem muito, diariamente. Um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa quer obrigar os motoristas do DF a prestar socorro imediato ou solicitar auxílio especializado quando atropelarem um animal. A proposta é de iniciativa do deputado Robério Negreiros e já foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável da CLDF. Nós, políticos, a gente tem que defender os seres humanos e defender também os animais, que precisam de uma proteção e, infelizmente, no nosso país, a gente tem que ter legislações que, até certo momento, não precisaria de uma legislação dessa. Mas, infelizmente, com os acontecimentos de pessoas maltratando os animais, a causa animal é uma causa latente, a população ela clama por isso. Nós temos outros parlamentares aqui também imbuídos nessa causa. Não existe parlamentar dono de causa nenhuma, então a gente acha muito interessante a gente poder atuar nessa causa que é carente. Guerreiro foi atropelado e abandonado em uma estrada em Planaltina. A idade dele é incerta, mas estima-se que tem 6 anos de idade. Zico também tem aproximadamente 6 anos e foi atropelado e resgatado pela própria família. Ambos são tetraplégicos e estão aos cuidados de Suelen.
Pelas dificuldades de locomoção, vivem em uma casinha exclusiva. Também precisam usar fraldas para cachorros com deficiência por causa das incontinências urinária e de fezes. Apesar da dedicação e do amor aos 85 cães e gatos que convivem com ela, o acolhimento tem um preço para Suelen. São gastos com ração, remédios, coleiras antiparasitária, veterinário e mão de obra. E a maior parte do custeio do abrigo é bancado pela cuidadora. Normalmente é só realmente com meu dinheiro, né? A gente tem algumas ajudas esporádicas e alguns padrinhos de forma fixa, mas são valores irrisórios perto do custo disso tudo. Porque realmente o custo veterinário de emergência são altíssimos. É uma realidade às vezes inviável, principalmente pela quantidade que a gente recebe de pedido de ajuda e que a gente acaba resgatando também. O projeto do deputado Robério, além de prever a aplicação de multa de R$1.000 em caso de descumprimento, tem também uma função pedagógica. Uma forma punitiva e didática em relação a isso, mas o projeto ele passou em algumas comissões da casa e está aberto a sugestões. Mas aprovar a lei não basta. É preciso garantir que ela e outras matérias em defesa dos animais sejam cumpridas e que o Estado faça a fiscalização. É o que defende a diretora jurídica do Fórum de Proteção Animal. Toda propositura legislativa em prol dos animais, ela acaba sendo muito bem-vinda, né? Muito benéfica para a nossa sociedade, porque traz a conscientização, traz a discussão para todos os envolvidos. Porém, no Distrito Federal nós temos um grande problema, que é o não cumprimento da legislação. Então, de nada adianta essa Casa Legislativa elaborar projetos de leis que muito benéficos, mas que na prática eles não são aplicados. Essa legislação com certeza é muito bem-vinda, mas mais do que legislação, nós precisamos do cumprimento delas. O projeto aguarda ainda a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e, caso seja aprovado, vai para a votação em plenário. O simples ato de caminhar, comum para quase todo mundo, é um desafio para Ana Paula, de 38 anos. Ela sofre de esclerose múltipla. Os primeiros sintomas apareceram quando ela tinha 8 anos de idade, mas o diagnóstico só foi fechado muito tempo depois. Meu diagnóstico levou 25 anos. Somente quando eu já estava no último semestre da faculdade, aquele estresse de apresentar o TCC, eu comecei a ter dificuldades para andar e a minha cognição começou a ficar um pouquinho mais lenta. Eu que sempre fui muito acelerada, percebi que tinha alguma coisa errada. Por isso, essa demora toda no meu diagnóstico, eu tenho sequelas hoje que são irreversíveis. A esclerose múltipla é uma doença degenerativa identificada principalmente em pessoas com idade entre 20 e 45 anos, majoritariamente em mulheres. É uma doença que afeta o sistema nervoso central, os nervos ópticos e a medula espinhal. O meu sistema imunológico ele entende que a bainha de mielina, que é o que protege uma ligação de um neurônio para o outro, ao invés dele proteger essa bainha de mielina, ele ataca a bainha de mielina porque ele entende que ele é um agressor e não um protetor. Ao atacar a bainha de mielina, é como se tivesse um corte de um fio elétrico e aquela informação que passava por ali, ela tem dificuldade ou não passa mais, o que vai gerando múltiplas lesões ou múltiplas deficiências, dependendo do estágio da doença. Esta é uma patologia considerada rara. A Organização Mundial da Saúde considera a doença rara quando afeta 1,3 indivíduo num grupo de 2.000 pessoas. 80% são de origem genética. A Ana Paula se dedica a ajudar pessoas que, assim como ela, sofrem com a doença. Hoje, ela é presidente da Associação de Pessoas com Esclerose Múltipla, a APMigos, e uma das fundadoras do Espaço Mundo Raro, que fica na Asa Sul, bem próximo do Cine Brasília. O DF tem catalogadas 36 doenças raras que afetam 6% da população da capital. A dimensão do tema motivou a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e Políticas de Atenção às Pessoas com Doenças Raras, que é presidida pelo deputado Eduardo Pedrosa. O mais importante de tudo é a gente fazer uma reunião no dia do Dia Internacional da Batalha contra Doenças Raras, por exemplo, para a gente poder estar prestando conta do trabalho que está sendo feito pela Frente Parlamentar.
A gente espera conseguir a construção do centro de referência, a gente espera conseguir mais profissionais de saúde qualificados, a gente espera conseguir materiais e equipamentos de primeira qualidade para atender a população, a gente espera que existam programas, que os espaços que hoje façam um trabalho com a comunidade sejam respeitados, recebam um recurso para infraestrutura, para melhoria, para que a gente possa estar mais perto também daqueles que sabem que a gente sabe que precisa do nosso cuidado. A Lauda é a presidente da Associação Maria Vitória de Doenças Raras e Crônicas e idealizadora do Espaço Mundo Raro. Ela é ativa na frente parlamentar criada na Câmara Legislativa. A gente espera que as políticas públicas para as pessoas, né, para os pacientes raros, sejam realmente efetivas, né, que aconteçam de fato e de direito. Porque a gente lida com casos de vida real, né? No nosso dia a dia é assim. Então, se a gente consegue demandar e a política pública sair de dentro da Câmara Legislativa, para a gente é muito importante. E para a gente é importante essa frente parlamentar até mesmo na criação do estatuto da pessoa com doença rara. A frente parlamentar vem para lançar essa luz sobre uma galera que é tão esquecida e tão estigmatizada. Então, assim, lá a ideia central é lutar por políticas públicas que garantam qualidade de vida e, principalmente, garantam a dignidade humana desses pacientes que muitas vezes é roubada depois do diagnóstico. Até o fim do mês de abril, foram criadas na Câmara Legislativa 89 frentes parlamentares pelos deputados distritais da atual legislatura. Os temas são os mais diversos, como direito do idoso, educação inclusiva, apoio à cultura, empreendedorismo, diversidade religiosa, entre outros. Hoje, na CLDF, não existe uma unidade que dê suporte técnico às frentes. Há trabalhos em desenvolvimento para estabelecer uma resolução de organograma que trate de forma direta esse tema. Atualmente, as frentes têm vínculo administrativo com a terceira secretaria, cujo titular é o deputado Martins Machado. Ele preside 4 frentes, a da juventude, do idoso, da família e do esporte. Aí daqui para frente é o quê? É promover debates, audiência pública, fazer indicações de políticas públicas que venham beneficiar os idosos. Sabemos que só no DF são mais de 300 mil idosos. E há um cálculo que em breve, daqui uns anos, daqui 10 anos, ou até antes, a população de idosos no Brasil será maior do que de jovens. Então é necessário preparar a mentalidade do idoso para ele aceitar e como ele se comportar, seja no mercado de trabalho, seja na sociedade. A validade das frentes parlamentares é o encerramento da legislatura vigente. E os trabalhos não se limitam às sessões de inauguração. Muito pelo contrário, o lançamento é só o início de muito trabalho e diálogo entre o poder público e a sociedade civil. E para fechar, o cidadão, né, que está vendo a gente, tem interesse, afinidade com o tema e tem interesse em participar, o que ele deve fazer, como é que ele pode se envolver na causa e na frente parlamentar? Entrar em contato com a gente fez um cronograma, nós temos reuniões agendadas, onde a gente discute os mais diversos temas, vai tornar público esse cronograma. Então, olha, quero participar. Eu sou uma pessoa que está passando dificuldade, eu sou alguém que tem um trabalho, vem para a gente te ouvir, para você participar das discussões. Afinal, essa é a Casa do Povo, é onde a gente escuta as pessoas, a gente faz com que as demandas que as pessoas trazem se tornem a realidade. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.